pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Aprendizado Contínuo. Marcos aqui falando, pessoal. E hoje eu vou falar de uma temática aí bastante polêmica, né? Bastante interessante também, né? Que é sobre política e religião. Política e religião funciona? Será que dá certo? É, Hoje este assunto, né, ele está polarizado. Existem várias vertentes, né? Existem vários argumentos a favor, existem vários argumentos contra, e hoje eu gostaria de dar aqui a minha concepção, né? Gostaria de dar aqui o meu pensamento, aquilo que eu penso a respeito do tema, né? Porque há de se pensar de que essa é uma questão nova, né? E aí eu vou trazer algumas questões aqui que a gente precisa retomar alguns conceitos importantes, fazer uma contextualização histórica, né, para a gente entender a política e a própria religião. Bom, se você é novo por aqui, peço que você inscreva em nosso canal, dê um joinha, curte, comenta aí qualquer coisa, dê a sua opinião aí nos comentários, claro, né, de forma educada. Eu não trabalho com ofensas, se bem que isso é uma coisa que a gente não controla, mas eu já configurei, né, o YouTube lá para reter alguns comentários que seja ofensivo, né? Claro que você pode aí dar a sua opinião aí de forma educada, que é o que a gente pede aqui, né? Enfim, deixo aqui a pergunta em aberto. Política e religião dá certo? Política e religião funciona? Dá para misturar as coisas? Então, para a gente entender, antes de eu dar a minha concepção, colocar aqui a minha opinião, na verdade, não exatamente, né, uma opinião partindo aqui da doxa, né, mas aquilo que eu acredito, né, a minha concepção teórica, porque, como vocês vão ver aqui, eu irei fundamentar essa apresentação, né? Aqui é quase que uma mini aula aqui, um slide, preparei todo um slide aqui para vocês. Então, fique até o final do vídeo para você não perder o raciocínio. Então, eu peguei esse conceito, né? Então, para isso, nós precisamos retomar ao período do século XVIII, por aí, que é o período do iluminismo. Então, eu achei necessário, se faz necessário, se você nunca estudou sobre o iluminismo, eu recomendo estuda sobre o período do iluminismo, que nós vamos entender melhor algumas questões aqui entre religião e política. Então, eu peguei aqui uma definição que eu mesmo fiz com minhas palavras, claro, fundamentada em livros, né? Só para vocês terem uma ideia, eu peguei essa definição, essa fala do meu próprio TCC, né? Então aqui vamos entender o que é o iluminismo. O movimento é um movimento filosófico que se colocou contra as ideias tidas como incontestável no período dominado pelo dogma político, cuja figura do rei era o símbolo de maior prestígio e autoridade. Então aqui nós tínhamos um período, né, dominado, marcado pelo monarca, né, pelos reis, pela monarquia, e aí nós tínhamos aí uma autoridade absoluta. É importante lembrar que no período do absolutismo, o absolutismo não significa necessariamente o poder na mão de uma única pessoa. No livro, esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, se eu só pegar bem aqui, ó, nesse livro aqui do Jorge Grespin, ele deixa bem claro, eu tenho esse livro aqui, viu pessoal? Então aqui eu peguei as partes principais, ele deixa bem claro que
O absolutismo não é necessariamente só o poder nas mãos de uma única pessoa, ou seja, é a centralidade do poder, né? É a centralidade. É claro que o monarca ele tinha que, vez ou outra, consultar, fazer algumas reuniões em assembleias, né, com algumas categorias, né, que fazia parte ali, né, e uma dessas categorias lá estava o clero, lá a igreja, enfim. Então vamos aqui definir de forma breve. De forma breve, o iluminismo representa a crítica teórica da racionalidade no exercício do enfrentamento de conceitos acabados, prontos, não sujeitos ao contraditório, como por exemplo o dogma religioso, onde a Igreja Católica exerceu forte influência durante muito tempo. Então nós sabemos, para quem tem o mínimo aí de leitura, né, da história, né, de alguns livros filosóficos, vai lembrar que a Igreja Católica, durante muito tempo, ela exerceu uma forte influência no poder do monarca, né? Então, existia ali também um certo aval, né? Uma certa influência muito forte do, do, do Papa, né? Por exemplo, na relação com o rei, com o monarca. Então, o iluminismo ele se volta contra essas ideias, porque vamos recapitular algumas coisas. Qual é a problemática aqui? É que as ideias religiosas, a Bíblia em si, elas apresentam ideias acabadas. Ela tem um início, meio e fim, ou seja, Gênesis, Apocalipse. Esse é o ponto, né? Isso apresenta também ideias absolutas. Então, é justamente contra essa questão que o iluminismo se volta em função dessa hegemonia do dogma religioso, juntamente com o dogma político, né? Então eu peguei essa parte aqui do meu próprio TCC, ó, vou demonstrar aqui rapidamente para vocês. Ó, tem uma parte aqui que eu fiz, né? Que eu tive que falar um pouco do movimento filosófico, né, do movimento iluminista, dos filósofos iluministas. Então, eu defendi o meu TCC em Jean-Jacques Rousseau, né? Então, eu peguei essa parte aqui para melhorar aqui nos argumentos. Então, vamos para o próximo passo. Então, adiante, pessoal, ainda contextualizando aqui a questão do iluminismo, o iluminismo ele também não foi somente uma escola única, mas sim um movimento de ideias que repudiavam justamente qualquer sistema rígido e acabado de pensamento. Ou seja, a gente tem aí hoje, né, colocar, por exemplo, o dogma bíblico, né, o dogma religioso como principal agente, né, na política é bastante problemático, porque nós temos questões na Bíblia irrefutáveis. Né? Existe a doutrina da inerrância. Então, se torna bastante problemático você, por exemplo, criticar a Bíblia. Então, na política, não, na política é diferente. A política é um processo também de construção que você vai. Nós estamos constantemente buscando melhorar a política. E para isso é preciso que haja discussões, né, os debates, enfim. Então aqui, ainda pegando aqui o elemento no livro e eu tirei esse texto do livro do Georges Grespin, que é o livro a Revolução Francesa e o Iluminismo, né? Então aqui fala, ó, a crítica ao mesmo tempo aponta para o que deve ser aceito e afirmado. Então assim, deve-se observar tudo aquilo que é falado na política, né? Ou seja,
O político, o presidente, por exemplo, não pode falar qualquer coisa, não pode afirmar qualquer coisa. Então, tudo isso é colocado em pauta. No pensamento crítico, né, porque o iluminismo é o pensamento, representa ali todo o pensamento crítico, né, voltado com qualquer tipo de coisas que poderia ser considerado como irrefutável, por exemplo, ideias já prontas, enfim. Então aqui o livro coloca, né, do Jorge Grespan, ele coloca por definição, ó, ele nunca pode fixar fundamentos rígidos e construir um sistema acabado e imutável de ideias, mas inversamente sempre contestá-las e modificá-las. Então assim, eu pergunto e deixo aqui uma pergunta em aberto. Bom, se você contestar a Bíblia, por exemplo, você vai ser considerado um herege. Você que é cristão, e eu também me considero um cristão, né? Um cristão protestante, e eu sei disso, né? Que se você e hoje a gente sabe que existem vários questionamentos na Bíblia que a gente faz, principalmente na questão teológica. Então hoje, por que existe tanta igreja hoje evangélica, né? Por que existe tanta denominação hoje aí, todos os dias aí, diariamente? Opa, saiu aqui um. Por que existe? Porque essa é uma das minhas críticas, né? Principalmente a questão teológica bíblica, que não existe um padrão hermenêutico de interpretação. Não existe uma interpretação padrão. Não existe uma interpretação. É por isso que existe várias denominações, cada igreja que abre tem uma interpretação diferente. E outra, você não pode modificar a Bíblia, você não pode modificar, você não pode alterar a Bíblia. E a gente sabe que as leis, né, a política, a boa política, ela precisa constantemente, a gente está melhorando algo nela. Então aqui a gente já encontra uma dificuldade. Porque a Bíblia, por exemplo, dogma religioso, você não pode estar contestando. Se você contestar dentro da igreja, você pode ser excomungado, você pode ser expulso da igreja, da sua igreja. Então, assim, eu digo isso, mas a gente sabe que existe, né, aqueles que sempre estão ali questionando, querendo. E você também não pode modificar a Bíblia. A Bíblia mesmo fala que não se pode acrescentar nenhum tio na Bíblia. Não se pode acrescentar. Então aí já temos aí uma grande problemática. Então vamos mais um passo aqui, vamos adiantar um pouco aqui para nós chegar a um denominador comum. No mesmo livro, né, da Revolução Francesa, eu peguei essa parte aqui que é o ponto crucial que eu achei importante, né, que é a questão do Estado laico. E aqui fala, reinterpretando essa doutrina do contrato natural, Locke consegue conciliar a fundação a fundação laica do Estado no contrato social com a exigência do respeito à esfera privada, chegando até a pensar a participação política, a cidadania. Aqui nós temos dois pontos. Primeiro, nós precisamos entender que existe um contrato. O nosso voto, o nosso voto é uma espécie de contrato. Se você for ler o Leviatã, só que vou dar aqui um breve resumo, né? O Leviatã é o quê? É o grande monstro do mar. Suponhamos que você seja um peixinho, né? O peixe mais frágil do mar. Você é um peixinho. E no mar existem os tubarões. Esses tubarões podem lhe engolir, podem lhe comer. Aí o que acontece? Você é um peixinho que não tem muitas forças, você vai lá e faz um contrato de lá por Leviatã, Leviatã. Eu não tenho força suficiente, então eu quero fazer aqui um contrato para você me proteger contra os tubarões, aqueles que podem me devorar. Então, é um contrato. Só que a gente sabe que hoje existem várias lacunas, né, falhas nesse contrato, porque a gente está percebendo que
O Estado, por exemplo, ele não dá conta de proteger todo mundo. O Leviatã, né, na figura aqui do... Pegando aqui a leitura de Thomas Hobbes, o Leviatã não está dando conta de proteger aqueles que estão fazendo o acordo. Então, assim, eu estou falando isso só para lembrar que o seu voto é uma espécie de contrato, entendeu? Agora, partindo aqui para a questão laica, o Estado laico, vamos chegar aqui a um denominador. Eu percebo uma certa dificuldade das pessoas entender, né, o que é um Estado laico. Eu vejo essa dificuldade. Né? Outro dia eu digo aqui, né, eu abro aqui um parênteses aqui, eu não sou lulista nem petista e muito menos bolsonarista. Mas existiu uma fala aí do Lula, né, por exemplo, ele afirmando que defendia o Estado laico, né, e etc. E algumas pessoas colocaram no título, né, do vídeo dizendo que o Lula, por exemplo, estava atacando as igrejas. Estava atacando as igrejas. E eu fiquei assim, ó, isso aí, eu não sou lulista, eu não sou petista, né? Eu me considero mais de centro. Mas convém aqui, né, destacar que as pessoas me parece que não sabem o que é Estado laico. Porque, minha gente, o Estado laico, ele significa que todos os indivíduos de um país podem exercer a sua fé independentemente. É um país que não tem religião oficial. Já pensou se, por exemplo, se um presidente ganha e ele institui uma religião contrária? Vamos supor que a maioria do Brasil, que a maioria dos brasileiros são cristãos, a maioria é cristã. Vamos supor que o presidente que ganha não seja cristão. E ele, não, agora a religião oficial vai ser, por exemplo, o candomblé, ou vai ser o espiritismo, ou vai ser uma religião lá advinda das origens africanas. Como é que não seria? Seria um problema, seria um problema enorme, né? Seria um problema enorme. Mas a fala de que a pessoa defende um Estado laico, ela está dizendo, ó, todos os indivíduos, todos os sujeitos, eles têm plena liberdade de adorar quem eles quiserem. Ou seja, todos podem adorar, então existe liberdade para quem é do candomblé, existe liberdade para quem da quimbanda, da umbanda, do espiritismo, para quem é cristão, existe liberdade para todos aqui no Brasil adorar quem você quiser. Então, isso não é eu não vejo a pessoa dizer que defende um Estado laico, e eu não vejo como ponto negativo, né, para começar. Então, aqui no próprio livro, né, deixa um ponto que eu marquei aqui no livro. Isso aqui, pessoal, eu fiz toda uma leitura, viu? Não é simplesmente, aqui é um argumento que eu tenho, não é simplesmente uma opinião, um achismo, não. No livro da Revolução Francesa, né, de Georges Crespin, ele dá esse parecer, né? Ele fala aqui, ó, daí para frente, os dois âmbitos estavam totalmente dissociados: a política na esfera pública e a religião como um problema privado, pertencente ao foro íntimo. E aqui eu gostaria de destacar dois pontos. É isso que as pessoas não entendem. Então aqui a política, ela já tem aqui um divisor. A política, ela pertence à esfera pública, né, do povo, e a religião aqui, ela já se configura na categoria privada, na categoria particular do indivíduo. Ou seja, a religião é uma coisa pessoal minha. Então, eu não posso, e o presidente não pode, impor uma religião para todo mundo. Porque nem todo mundo quer ser cristão, né? Assim como nem todo mundo quer ser espírita. Nem todo mundo quer ser do candomblé. Nem todo mundo quer ser
da quimbanda. Isso aqui, pessoal, estou falando aqui, não vou interpretar como se fosse uma ofensa, não. A questão que eu estou colocando aqui é que um presidente não pode impor uma religião dessa forma, né? Então aí, por que isso é problemático? Porque aí a gente vê, né, os grandes conflitos aí em outros países, né? Por exemplo, o país islâmico, por exemplo, aonde existe uma dominação islâmica, quem não aderir à religião vai ser perseguido, vai morrer. Então, assim, se não for muçulmano, então, assim, como é que seria, né, se colocasse essa religião oficial, né? Como é que seria? Seria bastante caótico e o conflito seria pior. Para entender melhor essa questão, que ao meu ver, né, tem que separar, ao meu ver não dá muito certo, né? Eu vejo bastante, já vi esse governo atual que está aí, é, foi o suficiente para mim chegar à conclusão de que não é viável misturar coisas, né? Misturar política e religião, moralidade cristã. Então eu peguei aqui um exemplo do rei Henrique VIII, né? Você pode aí pesquisar no Google, tá? Pessoal, isso aí tudo está disponível, pessoal. Tudo está disponível aí livremente para você acessar. Você pode pesquisar essa história, né? Quando o Papa ele tentou interferir na vida privada ali do rei Henrique VIII, né? Vocês vou aqui dar um breve resumo, né? O rei Henrique VIII ele queria ter um herdeiro e a sua mulher já estava chegando aos 40 anos, aproximando-se dos 40 anos e ele ainda não tinha nenhum herdeiro. E ele queria ter um herdeiro, um filho homem. E por isso, enfim, né, começou a ter alguns casos, né, fora do casamento e queria romper, né? Mas por também questões políticas, o Papa foi e excomungou ele. O Papa excomungou o rei Henrique VIII. E o que foi que o Henrique VIII deu como resposta foi o rompimento total, né, com a Igreja Católica, né, já formando aí, né, se configurando na reforma anglicana. Aí ficou essa separação, né, a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. Então você pode pesquisar aí, se aprofundar. E para mim isso aí é um ponto, né, crucial de que a história ela diz se isto funciona ou não, né? Então, pelo que a gente sabe, que a gente vê na história, que existe esses pontos problemáticos da interferência, né, na vida política. Bom, aqui vamos partir para o final e aqui eu coloco uma questão, pessoal. Aqui eu coloco uma questão. Como deve ser pensada a política atualmente? E aqui eu pego, pessoal, presta atenção. Eu pego aqui uma fala da autora e aqui eu concordo com ela, né, a Iná de Castro. Eu tô com o livro dela aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui, ó. É esse livro aqui, né, Iná de Castro. Ela tem um texto, né, chamado Democracia como Problema. E aqui, nessa parte aqui que está marcado, eu vou ler aqui rapidamente, e ela afirma que, ó, numa primeira aproximação das discussões, é preciso concordar que a democracia supõe um modo institucionalizado de resolução de conflitos e aceitar que há na política uma autonomia, ou seja, na atualidade não é possível procurar a política fora do seu lugar institucional de contenção, ou seja, não é possível, não é viável nós pensar a política, né, pelo viés da moralidade cristã, porque a gente sabe qual é a problemática da moralidade cristã. É porque dentro da moral cristã existem preceitos, existem normas e costumes. E nem todo mundo quer seguir normas e costumes. Nem todo mundo quer seguir dogmas de igreja. Então, as pessoas a gente tem que prezar
as pessoas prezam muito pela sua liberdade, né? Então as pessoas meio que se sentem, né? Nem todo mundo, as pessoas meio que se sentem é, acatada, né? De certa forma presa a um dogma, presa, né? Não se sente muito livre para fazer o que ela bem quer, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então assim, a política ela tem a sua autonomia de como diferença, né, da religião. Então eu gostaria, só para finalizar, pessoal, né, me desculpe aí o tempo e também o barulho de uma moto que acabou de passar aqui, fez muita zoada, né, mas enfim, são os nossos problemas aqui de gravação, mas vai ficar assim mesmo. Acho que dá para entender. O que Maquiavel nos ensina sobre política e religião? Olha o que Maquiavel fala. Deve-se compreender que um príncipe, em particular um príncipe novo, não pode praticar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, uma vez que, frequentemente, é obrigado, para manter o Estado, agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. E aqui o Maquiavel ele tem uma frase bem interessante que diz assim: todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Até parece uma frase de efeito, né? Mas tem um ponto aqui que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Eu estou com um livro aqui já de Maquiavel aqui já aberto. Então qual é a questão, né? O Maquiavel ele nos passa uma ideia também de que o príncipe ele não pode aderir à moralidade cristã, né? Agora existe aí um adendo, existe aí um adendo, existe a questão do parecer. Olha o que ele diz antes, né? Acompanhe comigo essa parte em amarelo. Ele fala o seguinte, ó: a um príncipe, portanto, não é essencial possuir todas as qualidades acima mencionadas, né? Que ele fala da raposa, do homem, que o príncipe, ora ele tem que agir como um animal, né? Aí ele dá dois tipos, ele dá aí umas comparações, né? Que é a raposa, o outro é o leão, né? Ora ele tem que agir como leão, e nem sempre o príncipe pode agir como leão, porque agir como uma raposa é uma forma do príncipe ele ser cauteloso ali, sagaz e tudo. Outra hora ele tem que já agir como um leão, para colocar medo mesmo. Mas nem sempre ele deve agir como um leão. Então é por isso que ele fala aqui, ó, né? Qualidades acima mencionadas. Mas é bem necessário parecer possuí-los. Olha o que Maquiavel. Gente, vocês têm que ler Maquiavel para entender política, pelo amor de Deus. É por isso que eu digo que é problemático. Se você fica só na Bíblia aí, se você lê só a Bíblia e você não lê outros livros, eu digo para vocês, cuidado, você vai passar vergonha ler, você vai passar vexame, porque existe toda uma gama. É por isso que eu defendo que a política ela deve ser tratada de forma institucional, de forma pública, através dos pensadores, das ideias que nós temos que trabalham a política, né? Aí aqui tem o Maquiavel, ele deixa aqui claro, né? Ele coloca aqui, ó: antes ousarei dizer que, possuindo-as e usando-as sempre, elas são danosas, enquanto que, aparentando possuí-las, são úteis, por exemplo, para ser piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso, presta atenção, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou seja, não é porque o cara fala que em Deus que ele é cristão, não é porque o cara fala acima, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, que a gente pode considerar ele um cristão de verdade. Mas aqui tá, eu não duvido nada de que as pessoas que estão lá no poder, eles não têm esse livro aqui como, né, como livro de cabeceira de cama, né? Eu não duvido. Olha aqui, olha o que Maquiavel fala, gente. Aparentando possuí-las, né?
parecer ser o quê? Parecer ser piedoso, tem que parecer ser religioso e ser realmente, mas estar com o espírito preparado, a disposto de modo que, precisando não ser, possas e saibas tornar-te ao contrário, né? Então aqui nós temos aqui a política, né? Como a gente pode ver como ela realmente é. Então, o Maquiavel, pessoal, eu gosto muito do Maquiavel, porque o Maquiavel, ele, ele fala da política da forma como ela realmente é. Pela sua experiência, pelas viagens que Maquiavel fez. Maquiavel fez grandes viagens e ele conheceu vários tipos de governo. Então aqui, o que Maquiavel coloca na sua obra não é aquilo que poderia ser, não é uma suposição, não é aquilo que poderia vir a ser, mas é aquilo que realmente é, né? É a realidade. Então, assim, o Maquiavel, ele parte do realismo, ele parte da realidade política. Então, por que que você observa, né? Por que que você vê aí no período eleitoral os políticos se aproximando das igrejas, visitando a igreja católica, visitando as igrejas evangélicas, né? Falando em Deus, que Deus tem um projeto, né? Ou seja, pessoal, olha, veja bem, né? Tão usurpando, né? Se apropriando do nome de Deus para, né, ganhar voto. Isso é óbvio, né? Agora, estão colocando nas costas de Deus aquilo que não é da competência de Deus, né? Aqui na minha cidade, o título, né? O título chave, o jargão, né, da prefeitura, por exemplo, é Deus proverá. Então, vamos supor, a rua está cheia de buraco. Você acha que Deus vai? Quem é que tem que prover? Quem é que tem que ajeitar a rua que está cheia de buraco? Não é Deus, gente. É o gestor. Né? Então, os problemas da sociedade, né, são problemas políticos. Se os problemas são políticos, quem tem que resolver é o gestor, não é colocar nas costas de Deus. Né? Não vamos pegar, né, isso é muita falta de escrúpulos, né? A pessoa pegar o nome de Deus e colocar a sua obrigação de gestor, colocar nas costas de Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem que resolver é a pessoa que está lá, porque ela está sendo paga para isso. Então, resumindo, né? Resumindo, vamos aqui para o slide. Deixa eu pegar aqui. Então, resumindo, qual a minha concepção de fato dessa questão, né, da política e religião? Deixa eu pegar aqui e colocar para o primeiro slide. Então, pessoal, a minha concepção de fato, pegando todo esse esboço que eu acabei de apresentar aqui, eu vejo que não se pode pensar a política fora do seu lugar, né, institucional. Eu concordo com a Iná de Castro, né? Então aí eu defendo essa separação, né? Separação. Tem que separar política, esfera pública, religião é uma esfera privada. Então assim, eu posso adorar qualquer Deus que eu quiser. Então, só que eu não posso colocar isso como uma obrigação para o povo ou como uma religião oficial para o povo. Sei lá. O Estado é laico, gente. Isso está na Constituição. Né? O Estado é laico. Então, eu defendo que não se pode misturar as coisas. Eu defendo que a política tem que ser tratada pelas ideias políticas que nós temos aí dos grandes autores que já está à nossa disposição, gente. Pessoal, vamos lá. Existe inúmeros autores, né, que discutiram política. Nós temos o Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, aí tem o Maquiavel também, tem uma gama, né, dos contratualistas. Então nós temos inúmeros autores, né,
e bastante relevante que pensar a política. Então assim, talvez a gente não dê conta de ler, de conhecer todos as ideias políticas que nós temos à disposição, porque são muitas, pessoal. Então, mas eu vejo que de outro modo, né, é bastante problemático não se afastar muito, né, do campo religioso, porque os políticos meio que eles se vê assim, sem saída nessa questão aí, porque a maioria dos, do- dos eleitores são religiosos, né? São católicos, são evangélicos, enfim. Mas aí, mas aí é que entra a questão do Estado laico, né? Se você defende o Estado laico, você está dizendo, ó, eu respeito, né, a sua religião. E o que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que se eu defendo o Estado laico, eu estou dizendo que você tem liberdade para você adorar quem você quiser. Ponto. Ponto final. Morreu aí. Então, para mim, tá resolvido o problema, né? Assim, não totalmente, né? Claro que essa questão aí da política e religião ainda vai ainda gerar muitas problemáticas, muitas questões que ainda vai render aí uma série de discussões. Mas aí é muito simples, né? Basta você saber o que é Estado laico, o que é Estado laico, você entender política, você separar as coisas. Então, o que eu estou fazendo aqui é separar as coisas. A minha religião é algo privado, política está na esfera pública. Então, é isso, pessoal. Até mais, viu? Muito obrigado por se você ficou até o final. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixa aí a sua opinião aí nos comentários aí. Me diga de qual lugar você está assistindo o nosso vídeo. Deixa um like aí. Compartilhe esse vídeo aí se você achou relevante. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, pessoal. Pessoal, é o seguinte, e outro sim, né? Só para dar um adendo, né? Eu tirei todo esse argumento aqui, mas eu tenho uma gama de leitura. Tem esse texto aqui da Inádia Castro, tem um livro de Maquiavel, né? Tem o livro, que é esse livro aqui, ó, da Revolução. Deixa eu até colocar aquele aqui, Revolução, ó, Revolução Francesa e no meio. Então, assim, porque é importante você entender isso, né? Deixa eu ver qual o outro. E tem o meu próprio TCC aqui, né? Eu fiz um TCC, recentemente defendi meu TCC, eu tirei alguma, né? Foi em Rousseau, né? O título do meu TCC, ó. Conflito entre o estado e a natureza humana e a consequência da desigualdade social na obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Jean-Jacques Rousseau. Então aqui tem todo um arcabouço, né? Tem toda uma linha teórica, não é simplesmente uma opinião, um achismo, né? Uma coisa que eu sou bastante contra e que eu critico bastante é que as pessoas elas criticam, por exemplo, determinada coisa sem fazer nenhum tipo de leitura, sem nenhum tipo de conhecimento. As pessoas criticam as coisas hoje nas redes sociais, no Facebook, mas é porque elas já estão acostumadas a pegar aqueles posts que é colocado no Instagram e no Facebook que já vem pronto, aí a pessoa faz só compartilhar, como se ela tivesse feito ali uma leitura, uma reflexão profunda. Como vocês podem ter visto aqui, eu peguei aqui mais ou menos o que? 3 livros, peguei meu TCC, peguei quatro, 3 livros, né? Para fundamentar essa opinião. É claro que não vou dizer que o que eu falei aqui é irrefutável, é absoluto, enfim. Então aí deixa aí a sua opinião, o seu comentário aí, né? O que eu falei aqui não é absoluto, não é irrefutável, eu não sou dogmático, mas aqui está um argumento que é fundamentado. Não é simplesmente uma mera opinião, viu gente? Uma mera opinião. Então, uma coisa que eu digo sempre é: se você vai criticar alguma coisa, você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que se aprofundar. Só um livro desse aqui, por exemplo, do Jorge Grespan,
ele é 216 páginas, né? Do Maquiavel, 109 páginas, né? E tem esse outro texto aqui, que ele é 18 páginas, é um texto tirado de um livro, né? Claro. Mas enfim, você tem que ter gostado, você não pode dar opinião só baseado no que os outros já estão dizendo por aí, né? Baseado em grupo de WhatsApp, né? Então hoje as pessoas estão com essa mania aí de apenas pegar aquelas frases de efeito, posts que já vem pronta, que às vezes até é fake news, porque é importante você verificar a fonte, viu, gente? Você não pega qualquer post aí da internet, verifica como é que está no livro, né? Como é que está no livro. O importante, a fonte principal, a fonte primária é o livro. Você tem que ler o livro mesmo. Não é simplesmente pegar um postzinho aí fora de contexto aí e sair replicando, recompartilhando aí, encaminhando para outras pessoas e divulgando aí, né, espalhando aí fake news. Então, pessoal, tão obrigado aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Do tema. Eu agora realmente estou entrando na temática do canal, né? Então vou trazer outros assuntos aí polêmicos aí e até o próximo vídeo, pessoal.